Cláudio Humberto por aqui, mas você sempre falou mesmo, né, Cláudio Humberto, que é uma questão também de vingança do presidente Lula pelo tempo que ele ficou preso. Você chegou a dizer, né, pelo menos, no mínimo, o ex-presidente Bolsonaro deve ficar preso, né, detido internamente, ou seja, fechado ali na Polícia Federal, pelo mínimo de tempo que o presidente Lula também já ficou, né? Não era de se... Agora sim, vetando ou não vetando, depois podem derrubar o veto, que também já se tornou comum por aí, né? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Olá, Paula, muito boa tarde. Tem inclusive gravações, né, vídeos do presidente dizendo eu vim para me vingar, né? E ele não vai deixar barato isso de jeito nenhum e deve mesmo vetar esse projeto. A dúvida é se o veto será parcial ou se será total. Mas cá para nós, viu, Paula, não tem isso a menor importância, porque o esporte favorito do Congresso Nacional é derrubar vetos do presidente da República. Então, imagina, uma decisão de maioria dos deputados, né, tão significativa. Se for aprovada também no Senado, será por maioria. Portanto, assim, se o presidente vetar, o veto tem tudo para ser derrubado, como tem sido derrubados frequentemente, quase semanalmente, vetos do presidente da República a projetos dos quais ele não concorda. O que eu acho que o que ele fez com essa declaração foi uma declaração inapropriada, porque, afinal de contas, é assunto que está sob deliberação do Poder Legislativo. E revela ali, mostra também o mal disfarça, né, uma tentativa do presidente de mandar recados, inclusive, para os seus aliados lá como diz a oposição, os seus aliados lá no Supremo Tribunal Federal, né? É tudo muito estranho. Isso mostra, talvez, que a condenação do presidente Lula tenha muito a ver do ex-presidente Bolsonaro, tenha muito a ver com essa vontade do presidente Lula de vê-lo condenado, né? Como se ele estivesse tentando se vingar no Bolsonaro, tudo aquilo que ele sofreu em relação ao que o Bolsonaro teve pouco a ver, mas, enfim, representa um pouco aí esses opositores. O presidente não parece preocupado em aproveitar essa oportunidade de promover, fazer um gesto em relação àquela metade do país, aliás, pelas pesquisas, mais da metade do país que não pretende votar nele, né? Era um momento de fazer um gesto de conciliação, um gesto de boa vontade, de generosidade até, mas o presidente, como a gente tem observado, ele veio foi para se vingar, né? Não parece muito interessado em qualquer tipo de conciliação com essa metade do Brasil. E mesmo com a dosimetria, hoje, quando eu estava chegando aqui na Band, eu estava escutando o comentário do Eduardo Eneg na Rádio Band News FM, e o Eneg fez um cálculo, só o Eneg para conseguir fazer, que eu sou péssima de matemática. Mas ele começou a fazer um cálculo, porque, na verdade, mesmo com a dosimetria, mesmo o Bolsonaro pegando menos tempo, ainda quando acaba o tempo dele, ainda tem mais 8 anos de inelegibilidade. Ele fez um cálculo que, assim, o Bolsonaro só poderia voltar a se candidatar à presidência da República em 2058, quando ele teria mais de 100 anos. Ele quis fazer um cálculo dizendo assim, quem tem hoje 2, 3 anos, vai ter 30 e poucos anos em 2058. E ele teria mais de 100, que é quando ele pode voltar a ser um candidato à presidência da República. Ou seja, é praticamente uma pá de cal na vida política do ex-presidente. Então, mesmo com a dosimetria, não conseguindo reverter a condenação, né, e a inelegibilidade, fica praticamente impossível que a gente tenha Jair Bolsonaro novamente nas urnas se candidatando a uma presidência da República, né? É claro, porque o Bolsonaro, a rigor, está condenado à prisão perpétua. Na idade dele, ele não tem chance nenhuma de sair da prisão em condições de voltar à política e etc. e tal. Aliás, esse é o grande temor do Lula e dos seus defensores. Não pode anistiar o Bolsonaro, porque senão ele volta, né? E se ele voltar, tem grande chance de se eleger, tanto quanto o Lula de se reeleger, porque os dois se complementam, né? Um precisa do outro, um precisa do antagonismo do outro para crescer durante uma campanha eleitoral. Esse é que é a questão. Mas continua sendo um eleitor bastante influente, mete medo no Lula e também nos que lhe fazem oposição, enfim, aqueles que lhe são contrários, mas o fato é que o ex-presidente está fora do jogo, em definitivo.
se não ficar preso o resto da vida, ficará inelegível o resto da vida, porque não permitirão que ele volte a se candidatar, a não ser que aconteça uma transformação imprevista, que por enquanto, pelo menos, aqui no nosso país, que bote tudo de cabeça para baixo. E nem pode participar de campanha, e não pode utilizar as redes sociais, não pode apoiar. Então, assim, apoios que ele fala lá dentro da cadeia da Polícia Federal, que aí é passado que alguém diz, Bolsonaro diz que está me apoiando, porque nem a figura dele, uma rede social, nada disso ele pode utilizar. O Cláudio Merto, tem um assunto que... Se ele estava solto, tá? Pode falar. Se ele estava solto na campanha de reeleição e foi proibido de dizer certas coisas, de fazer certas alegações, de lembrar certos fatos envolvendo o então candidato atual presidente Lula, você imagina ele preso. Isso vai ser, além de continuar preso, continuará virtualmente amordaçado, porque ele está sob censura, e se brincar, vão até botar uma mordaça mesmo física nele. Você sabe que tem um assunto que eu queria ter comentado ontem com você, mas a gente foi atropelado ontem, né, pela decisão lá do Gilmar Mendes e tal, da questão do impeachment lá dos ministros do STF, que ontem também aqui no Tarde Band News saiu, até fui dar uma procurada agora se já está valendo, porque a Justiça Mineira tinha dado 48 horas para se tirar os benefícios de Bolsonaro, benefícios que todos os ex-presidentes do país têm, porque ele está preso. Procurei muito aqui, não sei se isso já foi feito na prática, né? Mas aí ontem também eu fui procurar muitas publicações da época do Lula preso. E aí eles retiram esses benefícios também do Lula pelo mesmo motivo. Olha, tá preso, tu não tá usando assessora, não tá usando veículos e tal. Mas 5 dias depois conseguem reverter essa decisão na Justiça. Ou seja, ele mesmo preso, também na Polícia Federal, só que daí em Curitiba, ele continuou com os benefícios de ex-presidente. Agora, eu fui olhar para ver se já está valendo, mas ainda não está valendo. O que você acha disso? Eu te confesso, Cláudio Humberto, que eu fiquei impactada do quanto se gastam esses ex-presidentes quando a gente fala de um país em que a gente nunca tem dinheiro para nada, para dar melhoria para a população, e os dois mais gastões são aqueles que foram retirados de lá. Então, assim, como é que isso ainda vale a pena? Você acha que ainda vale a pena? Precisa se sustentar esses ex-presidentes no país, todos eles, é muito dinheiro. São 2 milhões para um, quase 2 milhões para outro, preso ou não preso, ou é uma lei antiga que não tem mais como voltar atrás? E, se não voltar atrás para Bolsonaro, vai ficar ruim a comparação com Lula que votaram, né? Pois é, mas olha, se você for olhar o negócio de custo, né, o custo de um ex-presidente, por exemplo, com seus assessores, carro oficial com motorista, etc. e tal, corresponde a uma ínfima parcela de qualquer viagem internacional do presidente Lula, por exemplo, hospedando-se em hotéis de luxo. Eu acho que essa decisão aí do juiz de primeira instância é daquelas decisões lacradoras, né? Eu não sei se foi o caso, não conheço o juiz, mas tem muitos juízes assim que tomam decisões assim, sabendo que vão repercutir, mas sabendo também que vai cair, né? Eu não tenho dúvida de que essa decisão deverá de recurso, a não ser que o próprio ex-presidente resolva não recorrer, mas se houver recurso, é quase certo que vai ser uma decisão reformada, derrubada em instâncias superiores. Dizer, agora quando eu for uma ex-jornalista, eu não vou ganhar nada, Cláudio. Até a aposentadoria a gente tem que fazer a nossa, porque a gente tem a nossa em risco, eu vou te dizer. Eu acho a aposentadoria para ex-governante, eu acho o fim da picada. Agora, isso também não pode ser utilizado como perseguição política. Exatamente. Cláudio Humberto, beijo para você. A gente veio combinando hoje tons de amarelo, laranja, ouro, para chamar a nossa aposentadoria, nosso dinheiro. Até amanhã. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, até amanhã.